como é que se escreve bonitinho. Aqueles caderninhos que eles têm quando é criança, vai ficar rabiscando, né? Enfim, Pode deixar, depois eu te ajudo. uma revisão rápida aqui, né? Vamos pegar o seguinte, cara, uma revisão rápida de fundamentos de roteamento, né? O que, que nós sabemos de antemão? Pegando aqui um roteador, um único roteador. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos ligar com dois roteadores aqui. Tá? Vamos chamar esse cara de router 1 e de router 2. E quem sabe bota aqui mais um terceiro router. Pronto, router 3. Atrás desse cara aqui vai ter uma rede, por exemplo, vou chutar aqui, tá? 192.168. Sei lá, 2.0/24. Aqui eu vou colocar 192.168. Vou escrever melhorzinho. Eu estou correndo muito com a caligrafia. Tá? Então vamos pegar essas duas redes aqui e essa aqui. E vou fazer o seguinte: eu vou botar uma rede intermediária aqui no meio. Tá? Vou botar aqui 10, 0. Eu gosto de usar uma rede simples de escrever. Aqui vai ser a 10.0.0.4. 1/30. Aqui 1/30. Legal. Então vamos pegar essa topologia aqui. Obviamente você vai ter um computador aqui dentro, tá? E outro computador aqui também. Vamos botar esse cara com o IP de 192.168.1.1 e 192.168.2.1. Legal. O que, que nós já vamos olhar o seguinte? Vamos falar de roteamento IP ou funções do roteamento IP, uma rápida, porém necessária revisão de coisas que discutimos exaustivamente em grande qualidade de detalhes nos cursos anteriores aí da formação. O roteamento IP ele só está interessado, de fato mesmo, no trajeto do pacote orientado ao seu destino, é para onde o pacote vai. Tá? Então, a gente pode botar o seguinte, que o roteamento IP botar assim, ficar bem claro para os leigos aí, orientado ao destino. Ou seja, eu só estou interessado para onde o pacote deve ir e não da onde o pacote veio. A revisão básica para vocês aqui. Então, para aqueles que estudaram conosco, vamos dizer o que vai acontecer. Quando o quadro Ethernet enviado por esse dispositivo chegar aqui, na camada 2, o endereço físico, ou seja, o endereço MAC, é o da interface, o endereço físico de destino citado no cabeçalho Ethernet é o da própria interface por onde o quadro foi recebido. Então o router ele sabe, opa, eu tenho que ser gateway para esse pacote, eu tenho que rotear esse pacote. Em termos de comunicação fim a fim, esse é o remetente, chamaria de source. E esse cara aqui é o destinatário, destination. Então, a gente vai botar o endereço IP aqui, source IP, endereço IP de origem, e destination IP, endereço IP de destino. Então, na camada 3, a comunicação pretendida obedece esse fluxo aqui, ou deverá obedecer esse fluxo. Tá? Quando o PC da esquerda falar com o PC da direita. O PC da esquerda é o IP de origem e o PC da direita é o IP de destino. Esses dois endereços IP, ou seja, esse cara aqui e esse cara aqui, estão citados no cabeçalho IP do pacote sendo transportado. Porém, na camada 2, o que nós vimos? Que a relação L2 é entre esse computador e essa interface do router. Então aqui está teu domínio L2 aqui. Vou botar uma outra cor para não confundir. Aqui é o domínio L2 da coisa aqui.
Beleza? Então, esse é o MAC de origem e esse é o MAC de destino. Então, como o endereço físico citado no cabeçalho Ethernet, no L2, é o da própria interface do router que recebeu o quadro, ele sabe que tem que atuar como o gateway para aquela transmissão. Aí ele vai olhar o quê? O que nós vimos? O que nós vimos no nosso ITN ali, né? E também no SRWE de certa forma. Se eu pegasse no cabeçalho Ethernet, você vai ter o quê? Né? Tem um intergap frame, vamos descartar ele, mas você vai ter o quê? O preâmbulo. Aqui é uma revisão para os leigos aí. Aí você vai ter o MAC de destino, endereço. Ah, tem gente em casa aqui ligando vídeo, celular, tal. Então, se vocês viram um barulho esquisito, relaxa. O MAC de origem. Aí você vai ter o EtherType. Por quê? Vou direto no EtherType, por quê? Porque esse aqui é um quadro Ethernet 2, é um DIX, porque todo o tráfego IPv4 e IPv6 funciona 99,9% sobre esse tipo de quadro Ethernet, e não sobre, por exemplo, 802.13, LLC ou Snap. Tá? Quando falamos de IPv4, transporte de IPv4, transporte de IPv6 numa rede Ethernet, o quadro vai ser sempre um DIX, né? Um quadro Ethernet 2. Então vai ter um EtherType aqui. Aí você vai ter os dados e você vai ter o FCS envelopando tudo. Tá? Vou pegar aqui, ó, isso aqui, eu desenhar de forma meio corrida, vai ficar meio desorganizado, mas aqui, né, aqui os campos da coisa. Então, se você olhasse, por exemplo, um MAC de destino, vou chamar de interface, né, interface do router 1. O MAC de origem, o PC1. Que é o EtherType, o que a gente sabe aqui? Aqui que vai falar que o payload. Olha, 0800 aqui. Aqui o payload é IPv4. Beleza? Então o router sabe o seguinte, que na camada 2 aquela transmissão foi destinada a ele e ele validou a integridade do FCS, o quadro está íntegro. Na sequência, ele confirma que ele é o destinatário daquela transmissão Ethernet. Aí, beleza, ele vai olhar o que agora? Ele vai olhar o EtherType, ele vai olhar aqui. Então, aqui ele sabe que a transmissão é IPv4. Então, o que ele vai fazer aqui dentro? Adivinha? Ele vai, obviamente, extrair essa porção toda aqui. Aliás, não aqui, mas aqui. Ele vai extrair, ele vai pegar isso aqui e vai contar os bits daquela sequência de dados e vai olhar o quê? O que ele vai olhar aqui dentro? Adivinha? O cabeçalho IP. O cabeçalho IP. O que ele está interessado no cabeçalho IP? Que tipo de instrução ele está interessado aqui no cabeçalho IP? IP destino segundo Bruno Ratacheski. Então, beleza, segundo Bruno, já ganhou uma grada aqui. O IP de destino. Ou seja, os roteadores estão interessados apenas nisso aqui. A IP de destino. Então, ele vai procurar aqui. Nós sabemos que nós temos aqui na memória RAM dele uma tabela de roteamento, que é a RIB, e lá no hardware dele, vamos pensar num roteador mais decente, né, ele vai ter uma FIB. Ele vai olhar lá na FIB o que exatamente na FIB ele vai caçar aqui. Qual que é o prefixo mais específico de todas as entradas que esse cara possui na FIB, qual delas é a mais específica e que melhor satisfaz o critério de encaminhamento de pacotes para aquele endereço IP citado no cabeçalho IP do pacote recebido. Ele escolheu lá a rota lá, então vai ser esse cara aqui. Via esse NextHop por essa interface. Então, o que ele vai fazer? Ele vai produzir um novo quadro Ethernet. Então, ele vai pegar, vai gerar um novo quadro Ethernet, onde essa porta é a origem, source, e essa aqui é o destino.
ele vai fazer uma pequena modificação no cabeçalho IP. Que modificação ele faz no cabeçalho IP quando ele faz isso aqui, ó? Roteia. O que ele mexe aqui no cabeçalho IP? Segundo o Ricardo Rabelo, TTL, Time to Live. Muito bem, senhor Ricardo. Mas, além de ele mexer no TTL durante o roteamento, ele mexe mais em quê? Que é 10? Não, meu velho, não. Os cabeçalhos L2 são descartados salto a salto. Então, você vai ter um L2 aqui, outro L2 aqui, outro L2 aqui e, por último, um L2 aqui. Não é somente os endereços físicos que mudam a cada salto. Todo o quadro Ethernet é diferente, é modificado. Ele recebe e descarta o quadro que ele recebeu, depois de fazer esse trabalho que eu apontei aqui, e vai produzir um novo quadro Ethernet, do zero. Beleza. Mas ele faz modificações no cabeçalho IP. Quais modificações ele faz no cabeçalho IP? Uma delas você acertou aqui, TTL. Vou decrementar 1 no meu TTL no cabeçalho IP e chutar para cá. Quando chegar aqui ele receber, ele for rotear, ele vai tirar 1 menos 1 TTL. E manda para cá o pacote IP sobre o novo L2 que ele tem aqui. Beleza. Mas além de trocar o TTL, o que mais ele modifica? No IPv4. Esqueceram, meu velho? Não tem problema. O CRC, meu filho, do cabeçalho IP. O CRC do IP Header. Eu não escrevi, não modifiquei em memória ou dentro de uma estrutura mais especializada, não modifiquei dados do cabeçalho IP, então tem que recomputar o valor do cabeçalho IP, concorda? Beleza? Matou, né? Essa foi fácil. Essa revisãozinha básica aqui. Agora, o que acontece na sequência? Então, o router 2 ele recebe aquele payload, ele recebe esse payload aqui. O que ele vai fazer? Adivinha? Adivinha o que ele vai fazer aqui? A mesma coisa que o R1 fez. A mesma coisa que ele fez aqui. Vai acontecer aqui dentro. Ou seja, ele vai, ao receber o quadro Ethernet, o L2 aqui, ele vai validar se o quadro está íntegro. O quadro estando íntegro, ele confirma se o endereço físico de destino citado naquele quadro Ethernet, naquele cabeçalho Ethernet, corresponde ao MAC da interface dele. Ah, sim, então ele é gateway para aquela transmissão. Como o quadro está íntegro e ele é o destinatário daquele quadro no L2, o que ele faz? Ele vai consulta o campo EtherType, ver que tipo de payload ele tem que processar. Ah, é 0800 Ethernet, que poderia ter sido 86DD, ou seja, IPv6, poderia ter sido 8847 MPLS, entendeu? Poderia ter sido 08062, ARP, por aí vai, né? Ele vai descartar, ele vai jogar fora esse quadro Ethernet. Esse quadro Ethernet não me interessa mais, chega. Jogou fora. Mas ele vai pegar os dados que ele está transportando, a internet transporta. Quais são os dados aqui? O cabeçalho IP. O que ele vai olhar na sequência? Depois de checar que o cabeçalho IP está íntegro também, né? Checa o CRC do cabeçalho IP. Ele vai olhar o quê? Qual é o IP de destino citado no cabeçalho IP? É 1234. Então eu vou olhar aqui na minha FIB, qual rota mais específica, chamado, vocês sabem o nome, né? Longest Prefix Match. Correspondência ou incidência sobre o prefixo mais específico. Aí vai localizar qual next hop que ele tem que mandar, aquele pacote IP, e por qual interface de saída. Ao identificar a interface de saída, o next hop ele vai pegar os dados já pré-computados de reescrita de um novo L2 e vai lá e encapsula o IP e todo o resto numa nova transmissão L2 e manda para o próximo salto. O que o R3 vai fazer? Adivinha? A mesma coisa. A mesma coisa, rigorosamente a mesma coisa. Portanto, para concluir a lógica aqui, o que nós sabemos seguramente? Que o roteamento IP, algumas realidades. Né? Primeiro, para ficar bem claro, os endereços físicos são modificados a cada salto de roteamento. Mas eu vou deixar bem claro, não é só o endereço físico, é
todo payload L2 é descartado. Payload não, todo o quadro L2, a estrutura L2, os cabeçalhos L2. E novos cabeçalhos são imputados à medida que o payload, o pacote IP transportado, precisa percorrer pela rede. Tá? Beleza, então isso aí nós vimos. Aí na parte de processamento do IP, o que nós sabemos? Que ele ocorre salto a salto e sempre orientado ao destino. Destino. É para onde o pacote vai, não de onde veio. Aí vai ter sempre, novamente, aquela piada, né? Vai ter sempre o espírito de porco que vai falar, Léo, e o RPF? Tem aqui na minha rede. E PBR, Léo? ABF, FDF e o escambau. Cara, arrego. Esquece aqui, vamos falar de rotina de IP. Beleza? Arrego, vamos falar de IP. Rotina de IP. Esquece recursos complementares que podem ser embarcados num pipeline de processamento de pacote. Enfim. Então, a última tempera é orientada ao destino e o comportamento é salto a salto, ou seja, per hop behavior. Per hop behavior, PHB. E, behavior. Beleza? Comportamento salto a salto. Wesley, sim, o Ethernet não é exclusivo do IP. Diversos tipos de protocolos de redes de camadas superiores e até mesmo na mesma camada do L2 podem ser transportados pela Ethernet. Exemplo, IPv4, IPv6, às vezes um payload que contém um label de MPLS. ARP. ARP não roda em cima de IPv4, irmão. ARP roda direto sobre ele mesmo, ou seja, ele precisa do L2 para transportar o próprio ARP. Span entre BPDU, LACP, PAGP, VTP, CDP, LLDP, tudo que tem P no final. Até um protocolo chamado FDP existe também. Tá? O FDP também é transportado sobre a internet. Enfim, entendeu? Como é que ele sabe que tipo de payload? O que ele vai fazer com aquele payload? Receber um monte de bits ali, vai fazer o que com esse negócio? Tá sem bandoleira? Tá sem bandoleira, irmão? Vai fazer o quê com o fuzil? Então tem que saber, cara, porque tem várias estruturas de dados, de comutação, de tomada de decisão que o roteador mantém para cada família de endereço. Protocolo 1, protocolo 2, protocolo 3, protocolo 4, serviço 5. Aí vem um cara aqui, faça o que com esse negócio? Eu mando para cá? Ou eu mando para cá? Internamente, na pilha de protocolos dele? Ou mando para cá? Qual aplicação, qual serviço eu consumo para esses dados? Então, como é que você identifica? É EtherType. Você tem o LLC 802.3 RAW, você tem o 802.2 LLC, aí você tem o 802.2 LLC Snap, aí você tem o Ethernet 2 aqui, que chama de DIX. Está lá no canal Perguntas e Respostas, entendeu? Quando a gente fala de IPv4 e IPv6 e MPLS, essas coisas, cara, é tudo em cima de Ethernet 2. Então, IPv4 é transportado pela Ethernet 2, IPv6 pela Ethernet 2, ARP, isso aí vai. Entendeu? Aqui ficam coisas, para LLC, Snap, ficam protocolos mais legados, ou, por exemplo, Span entre BPDU e CDP e outras coisinhas, entendeu? Beleza. Uma revisão rápida aqui, então. Estamos falando de roteamento, irmão. Isso aqui foi uma revisão para botar vocês a par do negócio, para não ficar enrolando. Então, roteamento IP, orientado ao destino, salto a salto. Para tentar apagar essa bagunça aqui, não sei se eu vou conseguir. Vamos lá, talvez eu consiga, talvez não consiga. Vamos tentar apagar aqui o máximo de porcaria que eu puder. Está indo, está indo. Eu tenho que fazer umas anotações extras aqui para vocês, tá? Assim, clareou, né? Conseguiram se lembrar? Pô, isso aqui foi falado, irmão, exaustivamente no nossos cursos anteriores. Cá teve aulas só disso. Então, na verdade, eu fiz para dar um refresco para aqueles que estavam já sem estudar há um tempo, mas principalmente para ajudar aqueles que estão começando agora, que estão me vendo no pré-rec. Tá? Pré-rec chama-se pré-requisito. Então, vai que você está dando mole aí, não está manjando dos Paranauê. Espero que essas dicas
tenho te ajudado ali. Eu tentando apagar esse treco aqui. Pronto. Pronto, aí, ó. Legal. Não é que o Léo Furtado conseguiu apagar? Agora vamos fazer o seguinte. Então, o que nós vimos? O roteamento IP ele é orientado ao destino. Cara, isso aqui eu vou insistir, essa porque ele quer ter as pessoas que ficam, sabe, morcegando quando dá problema na rede nos laboratórios aqui do próprio curso. Então, significa o quê? Duas funções básicas, vou fazer essa pergunta mais uma vez. Duas funções básicas que todo roteador faz. Funções. Aí, ó, pô, Ricardo até a parada da cabeça já. É o que o Ricardo botou no chat. Determinação de caminhos. Determinação de caminhos e encaminhamento de pacotes. Aliás, isso aqui não é muito supérfluo, não. Depende de quem está perguntando. Tá? Se é uma coisa básica ou não. Vamos falar aqui, caminho de pacotes. O que significa o quê? Já suprimindo o que eu já comentei, vamos direto ao ponto. A parte IP, vamos falar, esquece o L2, vamos falar só de IP. Quando o pacote IP, porque vamos lá, na camada 2 é quadro, na camada 3 é pacote. Beleza, quando o pacote IP chega aqui, esse pacote vai ter os endereços IP de origem e destino. Aí o que eu falei? Ó, orientado ao destino, para onde vai. Esse cara ele vai pegar o IP. Qual que vai ser o IP, para vocês terem uma ideia? Qual que seria o IP do pacote quando ele estivesse cruzando aqui? Ó, os IPs. Ó, esse vai ser o IP de origem. E esse vai ser o IP de destino. Quando o pacote estiver percorrendo esse segmento aqui, esse continua sendo o endereço de origem e esse continua sendo o destino. Quando o pacote chegar nesse segmento aqui, esse aqui continua sendo IP de origem, continua sendo IP de destino. Legal? E idem nessa parte aqui. O pacote continua sendo essa origem e esse é o destino. Isso não vai mudar. Ah, Léo, mas tem sempre um cara que fala, e Léo, e NAT? Não muda o endereço? Vou falar de roteamento IP. Né? Vamos falar de roteamento IP. Depois deixa os extras por fora. Pensando por esse lado, o que a gente tem que olhar aqui? Né? Como o router 1 sabe, como o router 1 saberá para onde enviar o pacote com base no IP de destino citado no cabeçalho IP desse pacote que ele recebeu aqui. Ou seja, esse IP de destino aqui. A pergunta é como, ó céus, ó vida, como, para onde eu mando o pacote desse IP de destino. Bom, o Ricardo Emerick sugere, no alto da sua sapiência, que seja a tabela de roteamento. Ricardo, não está errado, mas está errado ao mesmo tempo. Lembra quando tivemos aquela aula que fala de plano de controle e plano de dados? Que no plano de controle a gente tem a tabela de roteamento e no plano de dados a gente tem a FIB e a DJ, tá lembrado dessa treta toda? Vou olhar na FIB. Vou olhar na FIB. É aqui que os pacotes são resolvidos. Tá? É aqui que os pacotes são consultados. Enfim, mas como é que ele vai ficar sabendo disso? Como é que ele sabe sobre os endereços da rede? Ô, Rafael Nossetti, não está errado o que você falou. Na verdade, está certo, tecnicamente certo. Mas aí, na verdade, vamos tentar botar uma resposta mais tecnicamente ou didaticamente apropriada. A FIB que eu acabei de mencionar, ela é um espelho da tabela de roteamento orientada numa estrutura de dados mais especializada, uma M-Tree, uma Tree Bitmap, orientada numa TCAM, que fica dentro de uma NPU, que é mantida por um microcódigo, blá, blá, blá. Falamos muito disso aqui, né? Só que a FIB, ela recebe esses prefixos conforme regido aqui pela tabela de roteamento, no control plane. A pergunta é, pô, mas tá, chegou um pacote aqui com destino a 192.68.2.1, que é esse cara aqui. Existe alguma informação sobre esse destino aqui dentro?
Suponhamos que ainda não há. Há duas formas de fazermos isso. Como é que a gente pode, então, alimentar essa tabela de roteamento com prefixos da rede, né, que ultimamente provocará com que eles sejam replicados aqui na FIB? Como é que a gente faz isso aqui? Aí sim, Ricardo Dinâmico. Beleza? Aí sim, Ricardo. Eu tenho duas formas de alimentar dados aqui dentro nessa RIB. Por exemplo, método número 1, roteamento estático. Beleza? Esse é o primeiro método. O outro, protocolos de roteamento dinâmicos. Beleza? Duas formas. Só há duas formas de eu instruir o roteador sobre o que ele fazer com o pacote que contiver um determinado endereço IP de destino citado nele. Para onde que ele vai mandar esse pacote? Vou olhar ali a FIB dele, que é espelho da tabela de roteamento. Mas tem alguma coisa nessa tabela? Não. Então vamos enfiar ali uma informação. Aí tem duas formas de fazer isso. Ou eu defino rotas estáticas, ou eu configuro, habilito, faço um projeto, configuro e habilito protocolo de roteamento IP, protocolo de roteamento dinâmico. Prossegue meu entendimento? Meu entendimento está correto? Agora sim vai ter um hidromel. Putz, peraí. Tava desacostumado, irmão. Deu um golão aqui, veio 40 GL para dentro. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, isso aqui, cara, ó, pessoal, cara, isso aqui vocês não têm ideia de quantas aulas densas tivemos sobre o tema, isso nos cursos ITN e depois no SRWE. Então, isso aqui é mais uma revisão para fazer vocês se lembrarem de certos detalhes, mas principalmente para ajudar aqueles que estão começando hoje e não fizeram nem o ITN, nem o SRWE, beleza? Vamos voltar aqui à nossa treta. Então, nós temos duas formas de fazer essa configuração de tabela, de eu programar as tabelas de roteamento. Não vou falar qual que é pior e qual que é melhor. Há situações que exigem o emprego de uma, outra ou até mesmo das duas alternativas. Não existe projeto de redes sem uso de rotas estáticas. Pelo menos algumas você vai ter. É de lei isso aí, tá? Mas vamos falar de roteamento estático, né? Então eu teria que ir no router 1, malandramente vou lá no router 1 e começo a configurar rotas estáticas. Por exemplo, para vocês, o router 1, seu ignorante, para você chegar nessa rede aqui, né? Para você chegar nessa rede aqui, você precisa mandar o pacote para esse IP, que é o router 2, por essa interface de saída aqui. Tudo bem? Valeu, obrigado. Aí o pacote vai chegar finalmente, então, aqui no router 1. Aí ele vai olhar na FIB, ou na RIB, para simplificar aqui, qual que é a rota mais específica que atende o critério de encaminhamento desse pacote, cujo destino é o 92.168.2.1. Só tem uma opção ali dentro, só tem uma no momento, que foi essa que a gente criou, que é essa rota aqui, né? Via router 2. Porra, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte, o pacote chega no router 1, ele vai, roteia e manda para o router 2. O que o router 2 vai fazer? Ele tem essa rota na sua tabela de roteamento, consequentemente na sua FIB aqui? Tem, sim ou não? Não, porque estamos falando de rotas estáticas. Certo? Ele não tem. O que ele vai fazer? Na ausência de uma rota, de qualquer comprimento, e na ausência de uma rota padrão, que é o último recurso, não tem essa rota, também não tem, ele vai matar o pacote, ele vai descartar o pacote. Então você, putz, eu esqueci, né, cara? Eu esqueci de configurar a rota lá no router 2. Então você vai ter que vir aqui no router 2 e falar a mesma coisa. Ô filhão,
Para você chegar nessa rede 192, 168, 2.0/24, procede, você vai ter que mandar aqui, para esse next hop, que é o 10.00, vou chamar de meia dúzia aqui, tá? Via essa interface de saída. Você for lá e programou isso, você, ser humano, acessando o equipamento, foi lá e botou isso aqui dentro. Ensinou para o router. Para chegar nessa rede, é via esse IP pelo router 3. E beleza, amém. Não quer dizer que o pacote vai chegar, então, no router 2, ele vai saber rotear para o router 3. E vai mandar pagar. O router 3 ele não precisa de configuração estática para esse destino. Por quê? Porque ele está diretamente conectado àquela rede de destino. Você não precisa configurar uma rota estática, porque ele já tá, ele tem uma interface, que é essa aqui, presente naquela mesma rede, concorda? Beleza, ele consegue rotear o pacote. Eventualmente o pacote chega no PC2 aqui. Legal? Aí, digamos que o conteúdo da mensagem lá na aplicação seja: Oi, PC2, tudo bem? Está fazendo a pergunta para o PC2, né? Oi, tudo bem com você? Tudo certinho? Aí o que ele vai falar assim? Pô, tô, tudo. Aí vai responder. Então ele vai responder a esse cara que tá tudo ok. Beleza, show de bola. Beleza? Então vai inverter os agentes da comunicação. Da esquerda para a direita, ou seja, daqui para cá, o PC1 era a origem, source. PC2 era o destino. Agora o PC2 está falando com o PC1. Então essa vai haver uma inversão de papéis aqui. Então agora a origem ou source é o PC2 e o destino é o PC1. Aí vamos voltar aqui ao fundamento básico. O roteamento IP é orientado ao destino e faz isso salto a salto, ou seja, PHB. Né? Moral da história: a rede tem que ter uma rota de retorno. O que é uma rota de retorno? Vou tentar apagar aqui algumas das coisas. O que é uma rota de retorno? Basicamente, o que eu mostrei para vocês foi: a rede tem rotas para chegar até esse destino aqui. Agora, quando a transmissão é destinada a esse cara aqui, a rede conhece esse destino? Vou dizer quem conhece esse destino: apenas essa interface do router 1, que ela é conhecida pelo router 1 porque está diretamente conectado àquele destino. Mas router 2 conhece? Não. Router 3 conhece? Também não. Então, esse pacote bonitinho, que é a resposta desse cara aqui, quando chegar aqui, quem é o destino citado no cabeçalho pelo pacote? É 192.168.1.1. Cara, não tem isso na minha tabela de roteamento. Não tem. Então, eu sou obrigado a descartar o pacote. Ah, e você foi lá no router 3 e criou a rota estática. Para chegar nessa rede aqui, via esse NextHop, eu chamo de final 5 aqui, né, 10.005, por essa interface. Aí ele consegue rotear e mandar para cá. Router 2 tem essa rota? Você esqueceu de configurar. Não tem, descarta o pacote. Morreu, matou a comunicação. Aí tu fala: putz, não, deixa eu ir aqui no Router 2 agora e vou falar o seguinte: para chegar nessa rede aqui, é via 10.00, vou chamar de ponto 1 aqui, por essa interface de saída. Então, agora ele consegue rotear o pacote para cá. Então, moral da história. O que eu estou tentando lembrar para vocês aqui, tá? Além do fato do roteamento IP ter orientado apenas ao destino e dessas duas funções básicas aqui, determinar caminhos e encaminhar pacotes, isso acontecer salto a salto, todos os roteadores têm que fazer isso aí, obviamente, né? O ponto que eu estou lembrando para vocês aqui é que os fluxos de comunicação de pacotes IP são unidirecionais.
mesmo em um mecanismo de solicitação e resposta, mesmo numa conversação aparentemente bidirecional, você falando com alguém pelo Skype, pelo, sei lá, WhatsApp, enfim, né? Mesmo que haja no consumo da aplicação essa pseudo-intenção de ser uma coisa bidirecional, em termos de roteamento IP, os fluxos são unidirecionais. Então a rede ela tem que ter pacote para ir, desculpa, tem que ter rotas para ir e rotas para voltar. Você se esquecer. Eu estou falando, Jackson, estou falando de funções de roteamento IP. Não estou falando de comportamento de aplicação, se ela é half duplex, se ela é full duplex, se ela é BD, não importa. Vamos falar de roteamento IP. É por isso que nessas horas o indivíduo ele se atrapalha. Você tem que saber desacoplar o componente, analisar ele nos seus detalhes. Independentemente de como funciona uma aplicação, o fato é que o roteamento IP é unidirecional para a natureza. Eu acabei de provar isso para vocês. Essa minha afirmação de que a comunicação IP numa rede, a partir de funções de determinar caminho, encaminhar pacote, que deve acontecer salto a salto, orientado ao IP de destino. Então, essas realidades aqui atestam, provam, né, o seguinte: os roteadores só estão interessados no IP do destino, então eles vão mandar o pacote orientado ao destino, e cada router no meio do caminho, ou seja, cada roteador em trânsito com tráfego ou em linha com tráfego em trânsito precisa conhecer a rota para o destino. Eventualmente o destinatário vai querer responder ao remetente. Não, tá tudo legal aqui, beleza, não sei o que, uma resposta, né? Um mecanismo de solicitação e resposta. Aí aquele cara que era destinatário vai passar a ser um remetente. Porra, aí o pacote vem agora da esquerda para a direita. Então, todos os roteadores em trânsito com tráfego precisam ter as rotas de destino. Então, se eu falar que a comunicação IP, nas funções de roteamento IP, os pacotes são de fluxos unidirecionais. Beleza? Ah, mas a camada de transporte tem uma conexão, tem janelamento, tem escamal. Esquece. Estou falando de roteamento IP. Legal? Então, essa revisão que eu queria fazer com vocês aqui. Essa era a revisão que eu queria fazer com vocês. Antes de eu prosseguir, pergunto, está claro para vocês isso aí? Então, nós vimos que o ótimo destaque. Cara, não estou julgando aqui o que é melhor, rotas estáticas ou protocolos de ritmo dinâmico. Óbvio que você vai ser muito dependente dos dois. Essa discussão de se vai ser um, vai ser outro, já tivemos bastante e falamos disso principalmente no curso ITN, né? Mas também falamos um pouquinho no SRWS, que foi só uma revisão mesmo. Aí vamos falar do caso 2 aqui, então. Qual que é o caso 2? Vamos falar dos protocolos de roteamento dinâmico. Antes de mergulharmos no SPF, aí eu pergunto para vocês, Léo, por que o SPF?